presentes, os que estão em corpo e em espírito, não é? Que buscam aqui, neste momento, mais um esclarecimento, ampliar os nossos conhecimentos. E este tema não deixa de ser super interessante, não é? O corpo físico, não é? O que é o corpo físico? E o que será, não é? E o que será? Ali não está no título todo, não é? O que é o corpo físico e a sua função, não é? A função do corpo físico. Vamos ver aqui na ciência, na filosofia, para percebermos como é que tem vindo a evoluir o pensamento na nossa relação com o corpo físico. Então aqui, relativamente à ciência, a ciência diz-nos que o corpo humano é o produto bem-sucedido da evolução biológica, sobretudo a partir dos mamíferos, animais vertebrados mais evoluídos, distanciando-se destes pela conquista do livre-arbítrio, da razão e pelo desenvolvimento moral. O corpo humano se divide em cabeça, tronco e membros do ponto de vista anatómico, mas do ponto de vista morfológico e funcional é composto de células, tecidos e sistemas orgânicos. As diferentes partes do corpo humano interrelacionam-se, funcionando dentro de um sistema fechado, de forma integrada, no qual cada sistema, cada órgão é responsável por uma ou mais atividades controladas pelo sistema nervoso central e periférico. Portanto, tenhamos conhecimento disto, que o nosso sistema nervoso central e periférico é que comanda todo o nosso cosmo biológico, digamos assim, não é? Todos os cerca de 60 trilhões de células que nós temos, não é? Milhares de reações químicas acontecem a todo o instante dentro do corpo, seja para captar energia, para a manutenção da vida, movimentar os músculos, recuperar-se de ferimentos e doenças ou manter a temperatura adequada à vida. Portanto, isto é dos conceitos que a ciência ainda nos traz do corpo. Portanto, o corpo, já sabemos que relativamente à ciência já se está a fazer muitos estudos numa dinâmica da influência do pensamento, nos nossos sentimentos, o que isso afeta a nossa biologia, não é? Mas pronto, isso ainda não é muito difundido, mas com o tempo isso vai chegar a nós, vai chegar ao público em geral e vai-se compreender isso de uma forma mais ampla. Segundo a filosofia, a concepção fisiológica antiga, mais difundida, considera o corpo físico como instrumento da alma. Vejam, não é? Na concepção filosófica antiga mais difundida, tanto já lá atrás, e agora vamos perceber como, não é? Platão pregava que o corpo físico é uma prisão ou túmulo da alma, pois a existência física mantém a alma prisioneira, limitando a sua ampla capacidade de manifestação. Portanto, ou seja, estamos aqui a falar em 300, 400 anos antes de Cristo, já tínhamos a informação que o corpo físico, havia algo mais que o corpo físico, não é? Portanto, trazido aqui por Platão. Contudo, este pensamento platónico, que considera o corpo como prisão, só é aplicado literalmente às pessoas que se deixam subjugar pela vida material, incapazes de regrar desejos e tendências. Para Platão, o corpo é instrumento da alma, mas se não for controlado pela razão do homem, ele limita a liberdade da alma. Porquê? Por cada vício, cada paixão que eu tiver, vai limitar a minha liberdade. Eu vou ficar agarrado a esse vício, agarrado a essa paixão. Portanto, ou seja, a liberdade da alma a este respeito, não é? Fica limitada. Uma pessoa, por exemplo, com o vício do tabaco ou do álcool, ela tem a total liberdade? Não tem. Portanto, ela está agarrada àquele vício. Portanto, isto para dizer, não irmos
para os vícios das paixões humanas, não é? O orgulho, o egoísmo e da vaidade, não é? A sensualidade. Portanto, isso também são vícios que nos aprisionam, portanto, e que tiram a liberdade à alma. Avançando um bocadinho mais, aqui no campo da filosofia, não é? Para René Descartes, o corpo físico passa a não ser mais considerado instrumento da alma, considerando-a independente do corpo. Com essa dualidade corpo-espírito fez surgir o conceito do corpo como uma máquina orgânica que não guardaria qualquer relação com a alma. Entretanto, para os filósofos que viam o corpo como instrumento da alma, o cartesianismo se revelou como equivocado, uma vez que não explica de forma convincente como o corpo seria criado, já que nada tinha a ver com a alma. As proposições de Descartes serviram de base para o desenvolvimento das ideias científicas que, sobretudo a partir do século XIX, passaram a não considerar a alma, focalizando os seus estudos na máquina orgânica. Portanto, podemos ver aqui que Descartes, aqui confundiu aqui um bocadinho, a parte científica. Para os filósofos materialistas que não aceitam a sobrevivência da alma após a morte, o corpo é sempre exaltado, fonte de todos os gozos, todas as paixões. Neste conceito materialista, a alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Agora, passando aqui ao Espiritismo, ver que é que o Espiritismo tem muita informação relativamente ao corpo, mas pronto, eu trouxe aqui um resumo que nos ajuda aqui a compreender um bocadinho mais. Aqui Emmanuel diz-nos: o corpo é para o homem santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide. Portanto, já temos aqui uma introdução da doutrina. André Luiz assinala no livro Evolução em Dois Mundos que o processo evolutivo é bem mais amplo do que se supõe. O corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constituem obra de séculos numerosos. Portanto, aqui podemos ver que, portanto, a construção deste corpo que nós usamos hoje é uma construção de milhões de anos. Portanto, o princípio espiritual vai se desenvolvendo, não é? Foi-se desenvolvendo no mundo, portanto, foi crescendo, foi fazendo o seu percurso, até que, ao longo do tempo, foi-se aprimorando esse desenvolvimento do princípio espiritual até chegarmos a este estado, não é? A este estado morfológico que temos hoje. Pacientemente elaborado em duas esferas diferentes da vida. Ou seja, esta construção não é só elaborada, ela é elaborada primeiro no plano espiritual, através do pé-espírito, e depois o pé-espírito é que vai reorganizar, é que é o organizador biológico do corpo físico. A se retomarem do berço no túmulo, com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Portanto, todo este desenvolvimento é supervisionado e é gerido, não é? Desenvolvido pela espiritualidade superior. Como nós não atingimos ainda, o corpo não atingiu o seu auge, portanto ainda vai a sofrer outros upgrades, portanto, no nosso processo de desenvolvimento. O corpo como veículo do espírito, quando restituído ao berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Portanto, nós somos a soma de todas as experiências que fizemos até aqui. Nele situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que lhe prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno conforme os inelutáveis objetivos do progresso.
Portanto, o espírito, a individualidade espiritual, não é? O ser que habita cada um dos nossos corpos, não é? Portanto, comanda todo um mundo biológico, não é? E este mundo biológico, portanto, ajuda-nos, concorre também para o nosso desenvolvimento. É óbvio que nós agimos sobre eles, mas eles também podem, por influência, agir sobre o espírito. O espiritismo ressalta a ação do espírito sobre o corpo físico. No entanto, demonstra também a influência recíproca, como escreveu Kardec. Kardec nos diz: o espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia, não é? Portanto, superamos a influência da matéria. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando predominância à natureza animal. Pode-se comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de uma água lodosa, que tira a liberdade de movimento do corpo nela mergulhado. Portanto, ou seja, o espírito, quanto mais imperfeições tem, quanto mais viciado, quanto mais sobrepujado sobre a matéria, portanto, menos liberdade tem, mais distante está da sua purificação, não é? Da sua finalidade, não é? E mais se aproxima da natureza animal. Portanto, daqui ser muito importante ter esta noção, que é muito importante nós procurarmos fazer esse trabalho de desapego, não é? De perdermos, não é? De irmos perdendo pela compreensão, pela iluminação, a influência da matéria. Assim, o espírito encarnado sofre a influência da matéria e a influencia reciprocamente, de acordo com os seus vícios e paixões. Disso não temos dúvidas. Desde o início do processo evolutivo, do princípio espiritual unido com a matéria, que existe essa influência recíproca. Portanto, o ser espiritual, que é o que define a matéria, não é? A matéria tem sempre agregada a ela a componente espiritual, o ser espiritual, o princípio espiritual na matéria inerte que está aqui, não é? À nossa volta, mas também no nosso caso do ser biológico, no nosso caso do espírito, nós como individualidade, somos nós que organizamos o corpo físico. Quando esse princípio espiritual se torna espírito, encarnando-se em corpos muito mais evoluídos que os anteriores, a influência do espírito vai se tornando mais forte pelo desenvolvimento da inteligência, do uso do livre-arbítrio, bem direcionado, não é? E pelo desenvolvimento da sensibilidade, que lhe tem permitido perceber as conexões entre o mundo interior e o exterior. Enquanto o corpo tende a satisfazer-se, a alma, como ser inteligente e espiritual, tende a desenvolver-se, completar-se, educar-se, de dentro para fora, através da sua inteligência, do seu livre-arbítrio, da sua sensibilidade, usando todos os recursos e experiências que a Terra proporciona. Portanto, aqui vemos, enquanto o corpo tenta se saciar de fora para dentro, a alma sacia-se de dentro para fora. Portanto, há aqui uma luta, não é? Digamos assim, é o mesmo ser, mas que sofre duas influências, a natureza espiritual e a natureza material. O corpo é instrumento para a evolução do espírito, proporcionando-lhe condições para ele manifestar-se, a expressar-se e agir durante sua existência corpórea. O corpo material não funciona separado da alma. Ele é, na verdade, a sua representação. Suas células são organizadas segundo o seu pé-espírito, de modo que o organismo doente retrata o espírito enfermo. Fazendo um mau uso do corpo, o espírito endivida-se perante a consciência cósmica,
Assim, aprender a cuidar do corpo com esmero, alegria e boa vontade é imperativo para qualquer ser humano. Portanto, tudo o que nós pensamos, dizemos, fazemos, não é? Se estiver desalinhado pelas leis divinas, portanto, nós estamos-nos a endividar, portanto, com a consciência cósmica. Tratar da higiene, dar-lhe repouso adequado, procurar alimentar-se de forma saudável e sem excessos, praticar exercício físico, precaver-se contra tóxicos e narcóticos, contra o álcool e o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Além de cuidar do nosso corpo físico, é necessário cuidar do ser espiritual que somos. Portanto, não basta tratarmos só do corpo. Ele é um instrumento de manifestação do espírito encarnado. Um depende do outro, portanto, é preciso cuidar de ambos. A nossa mente interfere sobre as células do corpo físico. Cultivar bons sentimentos de esperança, de fé, de alegria, de amor, de paz, vitalizá-lo de bons pensamentos e dedicar-se a atividades do bem, proporciona boas energias que o equilibram e o deixam saudável. Ao contrário, cultivar sentimentos de ódio, rancor, raiva, tristeza, vingança, etc., não é? Causam perturbações e doenças que se refletem no organismo. Por exemplo, não é? Quem não sabe que a raiva tem logo um efeito no corpo físico. Não é? Aumenta logo a produção de cortisol, portanto bloqueia logo o nosso raciocínio, altera logo a nossa tensão. Portanto, há aqui um conjunto muito variados, portanto, de efeitos que são decorrentes logo dessas situações. É preciso compreender-se que qualquer desrespeito da mente para com as leis divinas logo se reflete no corpo em forma de desarmonia. Há aqui uma frase interessante no livro Pão Nosso, em que Emmanuel nos diz: consagra-te à própria cura, mas não te esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, não é? O que é que será que o Emmanuel nos quer dizer com esta afirmativa? Aqui Emmanuel nos concita a refletirmos na forma como usamos nossos órgãos, não é? Precisamos educar os olhos, não é? Por exemplo, os olhos. Educar os olhos que somente para o bem e não para fixarem-se na sombra, não é? Portanto, esta de educarmos os olhos, nós focalizamos-nos em quê? No bem? Procuramos ver a parte boa do outro, não é? Fazemos isso? Portanto, é muito importante treinar a nossa mente, tanto na educação dos nossos órgãos. Educar nossos ouvidos, filtrando o que não agrega nem, ou edifica, não é? Portanto, se há situações que nós compreendemos que não agregam nada ao nosso crescimento espiritual, ao nosso desenvolvimento, ou que não edificam, não é? Portanto, temos que filtrar essa informação. Educar nossa fala para estimular a esperança e a fé em quem nos ouve. Portanto, usar a fala para levantar, não para deitar abaixo. Educar nossas mãos no serviço do bem. Portanto, isto são formas, não é, que nós temos ao nosso alcance para irmos educando os nossos órgãos. Podemos assim concluir: o corpo físico é uma bênção que a providência divina nos concedeu, servindo como instrumento para a nossa evolução. Portanto, o corpo físico é um instrumento para o nosso desenvolvimento. Não estamos na Terra a passeio, e sim para trabalhar e desenvolver os potenciais da alma, a fim de crescermos em amor e em sabedoria. Portanto, é preciso termos bem ciente isto no nosso íntimo. Não estamos aqui de férias, não é? Resumindo, não devemos de modo algum fazer do corpo um santuário de todos os prazeres, descurando os valores espirituais. A ideia não é viver em função do corpo. É sim usar o corpo como esse santuário que permite ao ser espiritual que somos
todo o género de vivências e aprendizagens enriquecedoras que contribuirão para sairmos de cada existência física mais fortalecidos no bem, detentores de maior soma de conhecimento, mais moralizados, mais aptos a viver a nossa espiritualidade em toda a nossa plenitude. Da harmonia que conquistarmos hoje dependem muito as boas oportunidades de crescimento futuro, quer no plano espiritual, quando desencarnarmos, quer nas próximas reencarnações. Corpo e espírito em sintonia, auxiliando-se mutuamente no grandioso trabalho de aperfeiçoamento, contribuindo para o equilíbrio da vida. É isto que Deus quer de nós. Penso que, que ficámos aqui com uma ideia, se calhar um bocadinho mais desenvolvida do que a importância do corpo físico, não é? A importância de tratarmos dele, porque ele é um instrumento para nosso próprio crescimento espiritual, que possamos procurar interessar-nos dia após dia, não é? Nesta busca do conhecimento para irmos crescendo, não é? Em amor e em sabedoria, pondo em prática aquilo que aprendemos, não é?